Piperno, vamos falar um pouquinho de Simone Tebet, porque a ministra do Planejamento e Orçamento afirmou nesta segunda-feira que as populações das cidades atingidas pelas chuvas no litoral norte de São Paulo têm o direito ao saque calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, mais conhecido por todos como FGTS, e também tem prioridade para casas populares no programa Minha Casa Minha Vida. A própria ministra se encontra nessa situação que eu citei, Piperno. Exatamente, porque houve um trecho da estrada que acabou se erodindo, né? Um trecho que liga exatamente Santos e Guarujá a essa parte do litoral sul, enfim, do litoral norte até São Sebastião. Então, ela não tem como chegar até lá por via terrestre. Agora, a medida que que a gente está informando agora, uma parte do que eu disse há pouco, o FGTS liberado e, então, o Ministério do Planejamento vai fazer com que as pessoas dessas regiões atingidas tenham prioridade no programa Minha Casa Minha Vida. Aí alguém pode dizer, puxa vida, mas isso pode demorar. É possível sim que demore, até construir, por exemplo, casa para todo mundo, mas há algumas regiões do país em que já há construções desse programa iniciadas, por um motivo ou outro estão mais lentos, mas que já foram iniciadas. Então agora é questão de se fazer um inventário do que tem perto daquelas regiões atingidas. Eu me lembro que na semana passada, semana retrasada, o presidente Lula foi relançar oficialmente o programa na Bahia, entregando 600 casas de um conjunto que já estava em construção. Então, é possível que naquelas regiões haja conjuntos na mesma situação. E a obra foi feita no governo do nefando Jair Bolsonaro. Tem que lembrar isso, né? A obra não faz assim, aconteceu a mágica e ela ficou pronta. Esse da Bahia... Não, mas daí não cita o Bolsonaro. Esse da Bahia... Para elogiar... Você sabe por que eu não vou citar, Nelson? Eu não vou citar isso, porque esse da Bahia... Eu sei porque você não vai citar. Já que você puxou o assunto, então eu vou informar o nosso público por que eu não citei quem fez isso. Porque esse da Bahia, vergonhosamente, a construção foi iniciada em 2016. E o conjunto foi entregue só na semana passada. Tá, já que você informou, Piperno, eu quero informar o nosso público também de uma coisa. Você sabia que esse saque de FGTS, situação de calamidade, não é obra da Simone Tebet? E muito menos do presidente Lula? Claro que aliás, não é. O saque de calamidade... Deixa eu falar. O saque de calamidade é uma previsão que está na lei desde 1990. Então, o que o governo federal fez? Anunciou que as pessoas podem sacar o FGTS. Por quê? Porque eles querem? Não, porque a lei já diz isso. Não foi nenhum ato do Ministério do Planejamento e nem do governo federal. E um outro detalhe, a Simone Tebet falou de temas que não são diretos do ministério dela. Planejamento, a Simone deveria estar falando do que eu falei aqui. Qual vai ser o plano, Simone, para resolver a questão da defesa civil mais ampla, da construção de reutilização de água, do saneamento básico? Aí deveria estar no planejamento. Conta então para a nossa audiência quanto estava previsto no orçamento para a defesa civil. Esse é um ponto também muito importante, Piperno. Muito importante. Porque o governo Bolsonaro também falhou na montagem desse orçamento. E o Congresso Nacional, que é mais escroto que o Poder Executivo, também falhou. Porque cabe a ele, o governo federal manda o orçamento e é o Congresso quem aprova o orçamento. Então é ele quem tem que corrigir as eventuais falhas. E o nosso Congresso Nacional, canalha, aprovou foi aquela bomba, aquela ilegalidade, daquele estupro do orçamento, que foi a aprovação desse... É bom falar disso. A defesa civil. Então, o governo passado deixou de orçamento para a defesa civil. É bom falar disso, Piperno, sabe por quê? Deu um número. É bom falar disso, sabe por quê? Porque as pessoas estão criticando quanto o presidente deixou no orçamento previsto para a defesa civil, mas teve uma movimentação tão grande desse governo atual para negociar na Câmara dos Deputados e no Senado um estouro no teto de 160 bilhões e em nenhum momento dessa negociação toda, que virou
cargos para aliados, que virou cargos em ministérios. Lei Rouanet, virou muita coisa. E em nenhum momento essas pessoas se lembraram de corrigir um erro tão grande. Deixa de ser Rolando Lero e informe o número. Eu não sei o número. Então, eu sei o número da estouro no orçamento, aliás, no teto de 160 eu tinha um número milhões. que eu li no jornal hoje, e o nosso último jornal, antes de iniciar o 3 em 1, ele reforçou esse número. 25 mil reais. E o que você acha de não terem alterado isso? Não tinha dinheiro para a Defesa Civil. E o que você acha de não terem alterado isso? Porque alteraram o teto, né? O furo no teto. Alteraram o teto e agora estão tirando dinheiro para exatamente mandar para lá, de outras pastas. Isso, o dinheiro estão tirando quanto? Porque o presidente foi lá e não anunciou. De novo, a culpa é nossa sociedade brasileira, que não tomamos conta desse tipo de orçamento público, a gente deixa para lá. Aí vem a desgraça, vamos lá pegar o dinheiro. Tem 25 mil só. Senhores, independente de qualquer coisa, estamos aqui com os números atualizados. 37 mortos nessas chuvas absolutamente históricas e mais de 2.400 pessoas estão fora de suas casas nesse momento no litoral norte. Eu vou pedir para o nosso Edu Novak, se ele puder, colocar a imagem da Praia da Baleia. Essa é uma das praias que foi mais arrasadas durante todo esse temporal. E inúmeros, centenas de galhos arrastados, inclusive da montanha, ficaram expostos. Vejam só, essa é a Praia da Baleia, muito conhecida pelos paulistanos aqui de São Paulo, uma praia extremamente frequentada no litoral norte do estado. E vejam o estado que ficou a praia, tomada de galhos que caíram exatamente daquele ponto ali que você está vendo no fundo da imagem, esse morro que caiu, desceu e simplesmente imagina destruiu. Isso na hora da chuva, Paulo Matias. Exatamente. Você estava lá perto no final de semana, né, seu Paulo? Um pouco distante, Perno, mas a minha vida pessoal não cabe aqui nesse momento. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que, veja, aquela região, a gente está falando do Vale do Paraíba e tal, também é uma região de altíssimo risco nessa época. Sem dúvida.